Economia. A arrecadação tributária do estado de Goiás registra um crescimento de mais de 10% entre janeiro e maio de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é do Sindicato dos Funcionários do Fisco do estado de Goiás, que rebate informações contrárias que foram divulgadas por aí. Assunto da economia importante aqui em Goiás. É sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com o presidente do Fisco, do Sindicato do Fisco, dos funcionários do Fisco aqui do estado de Goiás, o presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio. Presidente, obrigado pela entrevista aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso receber o senhor aqui na programação. Presidente, que elementos, que motivações foram fundamentais para o Estado ter um aumento na arrecadação nesse início de ano? Nós temos aí algumas situações, por exemplo, a questão dos benefícios fiscais, que houve a restituição dos benefícios com a modulação da questão do Protege. Houve um reajuste aí, uma majoração da alíquota do Protege para aqueles que são beneficiários de programas de incentivo. E principalmente, com a vigência a partir de 1º de abril, nós tivemos aí em torno de 53 milhões, 60 milhões, em torno de 60 milhões de incremento, de receita. No primeiro trimestre nós tivemos aí algo em torno de 400 milhões de incremento também, nos primeiros 3 meses, comparado, e nominal, comparado com o ano de 2018. E a questão toda, primeiro, nós podemos dizer que houve um incremento, uma intensificação na fiscalização, especialmente depois da questão da folha do mês de dezembro, que nós tivemos aí frustrada, e iniciou-se o ano de 2019 com toda aquela discussão a respeito da folha, de ter dinheiro, de pagar e não empenhar. Nós, do Sindifisco, fizemos algumas proposições ao governador no mês de janeiro, com as propostas de autorrecuperação. Nós fizemos uma coletiva dia 31 de janeiro. Elas foram avaliadas pela própria Secretaria da Fazenda. Os técnicos, à época, avaliaram cada uma das propostas. Houve um redirecionamento, um redimensionamento na fiscalização também, e apesar de que era um período onde achávamos que não tinham muito boas expectativas em relação à arrecadação, por conta de uma série de fatores. Nós tínhamos saído no final de 2018 de um programa de recuperação de crédito, o PRONEF, de renegociação de dívidas tributárias, o que normalmente acarreta uma retenção de recolhimento por parte de alguns contribuintes que às vezes tem que fazer um esforço extra para poder aderir aos programas e ver sua vida fiscal, suas dívidas com o Estado sanadas, Então isso causa, às vezes, normalmente causa uma dificuldade de arrecadação no mês seguinte, mas como janeiro repercute as vendas no mês de dezembro, na arrecadação, então houve um incremento interessante. O mês de fevereiro é um mês curto, aí a nossa expectativa era de que esse mês fosse um mês que repercute no mês de março uma dificuldade adicional, mas também a arrecadação ela se sustentou, e a partir do mês de abril já tínhamos essa expectativa de um fôlego na arrecadação em função da reinstituição de benefícios, que tinha uma previsão aí de 80 milhões mês, em torno de 80 milhões mês de previsão de incremento, mas como um primeiro mês, onde vigora onde repercute a lei que foi aprovada no final do ano, de reinstituição dos benefícios, que fez a modulação do Protege. Como primeiro mês, nós já tivemos aí em torno de 53, 55 milhões
de incremento na receita que repercute no mês de maio, né? Presidente, isso deve ser maior ainda ao longo do ano? Isso até queria entender, porque... Não entendi. Isso até eu queria entender. O senhor falou de 53, 55. O Rubens está perguntando aqui se a tendência é aumentar. E eu queria saber o seguinte: quando foi feita a rediscussão aí do incentivo fiscal, se dizia que em um ano teria um incremento de 1 bilhão e 300 milhões. Com esse valor arrecadado agora em maio, não vai chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais em um ano, presidente. Bom dia, Sileide. A questão é a seguinte, foi o primeiro mês de vigência, né? A gente ainda não consegue fazer uma avaliação do que de fato, né, aonde de fato esse incremento vai chegar. Foi o primeiro mês, quer dizer, em função da noventena, passou a vigorar de fato a partir de 1º de abril, e como a nossa apuração se apura o mês anterior e recolhe no mês seguinte, então na avaliação durante o mês de maio desse incremento, né, chegou a esse valor aí de em torno de 55 milhões, né? Então, assim, nós temos 12 meses pela frente, acredito que isso aos poucos ele vai se ajustar, né? Não estou aqui dizendo que se vai chegar nesse patamar, mas se não houver nenhuma outra situação que venha pôr em jogo aí a economia, alguma situação que venha comprometer, né, a economia, o crescimento da economia nesse período, se ela se mantiver estável, pelo menos nesses 12 meses, acredito que aos poucos isso vai se ajustar, né? Então, esse é o primeiro mês de vigência da lei de restituição dos benefícios, portanto, nós não podemos ainda afirmar se vai se chegar nesse valor aí de 1 bilhão e 300 ou que foi frustrada a previsão que foi feita no final do ano passado. Presidente do Sindifisco, a secretária tem defendido com frequência a revisão do que ela chama aí de gorduras dos incentivos fiscais. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que tem espaço para avançar mais? Sim, nós fizemos uma apresentação no final de janeiro, volto a dizer, nós fizemos uma coletiva de imprensa no final de janeiro, onde a gente, após uma análise que fizemos do que nós já temos de benefícios concedidos, algumas situações que chegam a ser até escandalosas, né? E que fizemos proposições, ficou demonstrado aí. Nós fizemos uma previsão, porque nós não temos aí a base de dados sob a nossa guarda, né? Mas em cima de informações colhidas junto à fiscalização, né? Nós chegamos a 2,5 bilhões de incremento em 2 anos, de possibilidade de incremento em 2 anos, após a avaliação da equipe técnica da Receita sobre as nossas propostas, né, que nós fizemos no final de janeiro. Então, tem espaço, muito espaço, existem situações que precisam de fato ser revistas, a contrapartida em geração de empregos, em alguns casos, não se justifica, acaba que os empregos se tornam mais caros para o Estado, né, não trazendo nenhum tipo de retorno a título de arrecadação, mas eu acredito que tem espaço, e muito espaço, né, meta mínima de arrecadação. Nós tivemos um caso de um grupo econômico onde simplesmente se cumpriu aquilo que estava, né, na lei, de estabelecendo ali uma meta mínima de arrecadação de 2% de faturamento. Nós tivemos aí um crescimento, né, de 40 milhões para 140 milhões de recolhimento. Então, existe todo um trabalho que, inclusive, é do nosso conhecimento, que já está sendo feito pela equipe técnica de auditores da Receita, né, de reavaliação dos termos de acordo, de revisão de toda a legislação, para se promover essas alterações que vão dar o fôlego que o Estado precisa. Não tem como o Estado sobreviver, né, ou solucionar a sua situação de crise fiscal e financeira
tão somente apontando para o lado das suas despesas, do ponto de vista, inclusive, da folha de pagamento. A folha de pagamento, ela tem, e as despesas do Estado têm limite, o Estado precisa continuar funcionando, né? Mas existe uma gordura e é muito grande na questão dos benefícios e incentivos concedidos que precisam ser revistos. Ok, presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio. Presidente, obrigado pela presença aqui com a gente na programação, as explicações. A gente segue acompanhando aqui, contamos com essa disponibilidade. Um abraço, bom dia. Obrigado, Rubens. Obrigado, Sileide. E o Sindifisco está à disposição de todos aí para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Obrigado aqui pela entrevista. Bom dia, Paulo Sérgio, presidente do Sindifisco, falando sobre esse aumento aí, superior a 10% na arrecadação do estado de Goiás, nesse ano, de janeiro a maio, né, desse ano de 2019. Íntegra, destaques da entrevista, sagresonline.com.br.